Sejam muito bem-vindos ao Em Busca de Sentido. Aqui nós conversamos sobre livros e leituras fora da caixinha, dentre outras coisas mais, porque uma das missões aqui do canal é justamente compartilhar leituras fora da caixinha, ou seja, leituras fora daquele eixo comercial que estamos acostumados a ler e encontrar por aí. Quando me refiro a leituras comerciais, são aquelas leituras que geralmente você encontra nas gôndolas e nas prateleiras de livrarias comerciais, essas livrarias maiores, né? No ademais, se vocês quiserem, mais para frente eu gravo um vídeo mais aprofundado falando sobre este assunto. Meu nome é Erika Murakami de Oliveira, seja muito bem-vindo ao Em Busca de Sentido e hoje eu vim apresentar a vocês alguns livros que eu adquiri recentemente. Eu estava esperando acumular para que este vídeo também ficasse mais robusto, mais forte, sabe, digamos assim, para que o meu tempo de conversa e permanência com vocês seja cada dia maior e melhor e com maior qualidade. Sem mais delongas, vamos apresentar quais são essas leituras diante de vocês. Em primeiro lugar, este livro eu adquiri. O Amazon fez várias promoções recentemente, em novembro, foi um mês extenso de promoções, não teve como não resistir e foi o mês inteiro. E um dos livros na minha lista de desejos pessoal foi este aqui, ó, Deslumbramento, de Richard Powell, um daqueles livros que destoam dos livros comerciais. Este selo, todavia, você encontra sim em livrarias comerciais, mas o autor em si, ele é pouco falado aqui neste famigerado BookTube, né? E trata-se da história de um pai e de um filho, e nós temos essa questão não só de relacionamento entre o pai e o seu filho, o relacionamento paterno, mas também questões ambientais envolvidas. Eu vou deixar o link aqui para que vocês conheçam. Esse autor já tem outras obras publicadas no Brasil que eu também tenho vontade de ler, né? E essa capa chama muito atenção, tudo a ver com o meio ambiente. Eu acredito que vai ser uma boa leitura e em algum momento vai aparecer aqui no canal, tá certo? Este outro livro, eu já soltei uma resenha, é o último vídeo que vocês podem encontrar aqui no Em Busca de Sentido, do Mar o Sonho, de Marília Passos, da editora Labrador. Não vou me estender muito, é um romance de formação, eu quero que vocês conheçam, vou deixar linkado aqui embaixo para que vocês vejam a resenha que eu fiz com muito carinho. Não ganho nada absolutamente divulgando nem a editora e nem a autora, mas a inteligência da Amazon me recomendou este livro e foi mais um daqueles livros que fala sobre relacionamento entre avô e neto, mas de uma maneira muito singela no ambiente do litoral paulista. Então, tá aí no ambiente diferente, um ambiente pesqueiro, é um local que eu não tenho muito contato, muitas pessoas só têm contato quando visitam a turismo, e aqui a gente tem o ambiente retratado de forma bem singela em relação a trabalhos pesqueiros mesmo, né? Tá bom? Este terceiro livro, movimentou um pouco aqui, espero que não tenha. Eu acho que eu não prendi direito a câmera. Eu mesma edito, eu mesma formulo os vídeos, né? Este outro livro aqui, eu estou lendo já há um bom tempo e está sendo o meu primeiro contato com o autor. É um autor de best-seller, ele é bem falado já há muito tempo aqui no BookTube, tá? E ele é mais conhecido pelos seus romances históricos, mas ele é muito prolífico, ou seja, é um autor que produz e escreve muito. E a minha porta de entrada com ele está sendo esse livro aqui, ó, O Terceiro Gêmeo, desse autor, Ken Follett. Eu consegui ele num sebo, bem baratinho, R$8. Eu confesso a vocês que eu tenho um certo problema com best-sellers, tá? Mas o autor, como é muito famoso, eu resolvi começar com este livro, mas não sei se foi a melhor porta de entrada, né? Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a minha experiência de leitura com este livro aqui.
Como foi escrito no final dos anos 90, nós tínhamos um assunto muito em pauta que era falado pela mídia, que eram as questões de clonagem, tanto de animais quanto de homens, né? Clonagem humana. Então era um assunto que estava em voga ali no final dos anos 2000, quem é dessa época ou que acompanhou as mídias. E acredito que o Ken Follett tenha pego este assunto que era tão contemporâneo na época, já estamos falando de mais de 2 décadas aí, e tenha escrito esse romance. Ele tem alguns probleminhas aí que eu em breve vou relatar no vídeo, mas é porque ele já é meio datado, né, de 25 anos. Mas daria um ótimo filme. Acredito que tenha dado, se tivessem feito um filme ou uma série, teria feito bastante sucesso. Então essas questões de clonagem humana, bem interessante. Ken Follett, eu acredito que seja um autor que pesquise muito para escrever as suas obras, né? Porque tem muita informação técnica e teórica. Eu consigo entender melhor porque eu sou formada na área de biológicas, né? Mas acredito que para quem não tem muita familiaridade com este assunto, talvez seja um pouco puxado e pesado este romance aqui, tá? Mas não em relação à escrita em si. A escrita em si, ela é bem tranquila e fácil de se acompanhar. Mas em relação ao assunto que estava em voga, que era a clonagem, tá? Em breve, prometo que vou gravar um vídeo com impressões da leitura deste livro aqui. O quarto livro que eu quero apresentar a vocês é O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Este livro é muito famoso, né? Estamos aqui por curiosidade, falando aqui da 15ª reimpressão de 2025, o que é muito significativo. Para um livro ter várias reimpressões durante um ano, significa que ele é muito procurado e lido comercialmente ou procurado por leitores e não leitores. Este é considerado talvez um clássico, não sei se contemporâneo, mas um clássico dos Estados Unidos, muitas pessoas o leem, e nós temos a história de um jovem adolescente que reprova por várias e várias vezes em escolas, e comecei a ler porque estou com muita curiosidade, já estou no capítulo 5, tá? Não sei se gravarei um vídeo resenha ou não com as minhas impressões, porque é um livro muito já afamado aqui no BookTube e é fácil de ler. J.D. Salinger tem uma excelente escrita, talvez tenha sido a tradução do Sr. Galindo, né? Para quem tem curiosidade aí, o tradutor tem muita fama, né? Sr. Caetano Galindo, é muito conhecido neste meio e também tem muitas polêmicas envolvendo o Sr. Galindo, né? E é escrito em primeira pessoa. Por ser escrito em primeira pessoa, você sente maior familiaridade com o personagem principal, que é o Holden, que reprova tantas vezes. E eu estou aqui no início do livro e ele vai contando como era o dia a dia dele nessa escola, os amigos. Ele dá algumas deixas, porque que ele fala que ele reprova tanto nas escolas e não gosta muito das pessoas. Então eu acredito que vai ter uma profundidade maior neste livro, né? Faz muito tempo que eu estou querendo ler e é difícil dele baixar de preço. Assim que ele teve uma promoção agora na Amazon, eu resolvi adquirir, né? Eu falei, agora é o momento, porque eu não vou mais deixar na minha lista de desejos. E coloquei ele para comprar e ler, tá? Minutos. Bom, o próximo livro que eu vou apresentar a vocês é um livro aí, eu diria interessante, talvez seja interessante. Este autor eu já trouxe aqui um vídeo resenha no canal recentemente e não teve muita audiência, né? Talvez porque seja considerado aí um clássico, ou talvez porque o autor não seja muito falado, nem seja famosinho aqui no BookTube, mas ele possui uma escrita muito interessante e que eu tenho outros livros aqui já para ler,
Estou falando nada mais, nada menos do que o Sr. William Somerset Maugham. Eu já li O Fio da Navalha, vou deixar linkado para que vocês conheçam a obra. E dificilmente vocês vão encontrar livros publicados recentemente. Qual é o motivo das editoras não o publicarem mais? Não sei dizer. Não há interesse dos leitores, não vão entrar no mérito da questão. Mas o fato é que dele aqui em casa eu já tenho um outro livro, que está até perto de mim aqui, que você só encontra em sebo também, que é o Servidão Humana. Este, no caso, tem 2 edições, né? Eu não sei se eu mostrei isso aqui no canal ou não. Era publicado por uma coleção muito interessante da Abril Cultural. E o que eu achei no sebo outro dia, por acaso, eu não estava nem procurando livros do Maugham, eu estava procurando livros do Ken Follett. E lá na alçada lá dos livros antigos que a Erika gosta, né? Eu encontrei este aqui, O Traidor. E aí ele já, na época, já tinha ganhado o prêmio Nobel. É uma edição antiga, mas estava muito conservada, de uma editora que eu nunca ouvi falar, Nova Época Editorial, não sei se vocês conhecem, né? Mas a edição, além de estar muito bem conservada, eu vou mostrar uma curiosidade a vocês, são alguns livros a gente encontra assim, a fonte é boa de ler, não é tão apertada, e eu considero que a leitura é um pouco mais aconchegante para os meus olhos e para os leitores que têm problemas aí de vista, tá? Então aqui eu não sei muita coisa, talvez seja um suspense ou coisa assim, eu vou deixar linkado aqui se eu encontrar o livro no Scoob, para que vocês vejam melhor a resenha, tá? Eu comprei porque é Maugham. Maugham tem uma escrita muito interessante, viu? Eu gostaria muito que vocês tivessem contato com ele, porque ao ter contato com escritas diferentes e bem desenvolvidas, eu acredito que o leitor ganha um patamar diferente na sua comunicação e na sua escrita, sabe? Enfim, tá aqui mais uma recomendação e eu paguei só R$2, porque tava lá no Livros Esquecidos lá. Tem 8 aqui, mas paguei só R$2. Mais um Maugham aí pra biblioteca da Eriquinha. Bom, vocês sabem que eu gosto de livro que tá esquecido aí no mercado, né? Esta outra autora aqui, ela é conhecida pelos seus romances. Eu não sei se são romances românticos, né, que envolvem, mas eu já ouvi falar que sim. Existem obras que eu quero ter contato maior, mas como já estão esgotados esses primeiros romances dela, os sebos online estão cobrando uma fortuna, é mais de R$100. E para livro antigo você pagar mais de R$100 é uma pequena facada. Estou falando dessa autora aqui, que é muito difícil você encontrar vídeo e resenha dela. Barbara Taylor Bradford. Acredito que ela seja best-seller lá fora, talvez na Inglaterra, que é a origem dela. Deixa eu só confirmar aqui. Leitores de todo o planeta. Ó, minha filha até riscou já. Acabei de encontrar um risco aqui. Barbara Bradford. É uma mulher... Eu vou colocar aqui, se eu lembrar o nome do primeiro livro, que está apagando o nome da memória para variar. E o primeiro livro que ela publicou fez muito sucesso aí nos anos 70 ou 80 e se tornou até filme ou série, uma coisa assim. E ela é muito prolífica, ela já faleceu, né? Não me recordo o ano agora, mas ela já publicou mais de 30 ou 40 livros, de tudo quanto é assunto que se imagina. E eu acredito que envolva aí um drama familiar, tá? Eu gosto de dramas familiares, dramalhões, novelões, de vez em quando eu leio para espairecer a mente, assim como eu busquei o Ken Follett para espairecer um pouco a mente, tá? Este livro chama-se O Seu Lugar. Então, para quem curte aí esses tipos de romance, de vez em quando é bom dar essa espairecida aí. Kosovo. Ah, sim, eu acho que eu comecei a dar uma lida para ver do que se tratava, né? Porque não tem muita coisa de orelha, então eu recorri a ler para ver do que se tratava. Trata-se de um romance em que nós temos uma repórter, uma coisa assim, e que ela é namorada de um outro repórter, eles estão ali num ambiente de guerra, da guerra do Kosovo. Ela perde este namorado
e começa a se envolver com um outro amigo, mas de maneira sutil. Então a gente tem talvez aí alguma ambientação histórica. Tá? Encontrei também baratinho no sebo, paguei R$2 ou R$6, não me recordo mais, que já está um tempo aqui na minha estante. E aí eu vou deixar também no Scoob para que vocês conheçam melhor. Uma autora aí desconhecida. Aqui ela era bem jovem, tá? Ela já é bem mais velha que isso já. Espero que esteja dando aí para olhar a fotinho dela. E vamos ver. Aguardemos, né? Aguardem aí. Cenas para 2026, quem sabe mais para 2027. Aí na toada, pegando uma toada aí que eu estava vendo de alguns outros autores desconhecidos que eu vou deixar agora mais para o final, eu encontrei este aqui, ó. Cimarron, de Edna Ferber. Desconhecidíssimo também. Já tem filme gravado disso aqui, é um filme muito antigo e que envolve o ambiente do Velho Oeste americano. Acho que é Oklahoma. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Isso, Oklahoma. E aí a gente tem aí um panorama histórico da época do Velho Oeste americano, uma coisa assim. Texas, pela capa já é bem entrega aí bem, tem um chapéu com uma arma, né, de plano de fundo. Então, edição conservadíssima, acho que eu paguei R$6, uma coisa assim, da antiga Círculo do Livro, né, e a pessoa ou leu ou não leu, assinado em 20 de março de 1981. Então, essa edição tem mais de 40 anos, conservadíssima. Vamos ver. Eu encontrei esse livro devido aos outros que eu vou apresentar a vocês. Um desconhecidão aí, do Velho Oeste americano. Vamos ver o que nos aguarda. Eu encontrei este aqui porque estava próximo a este outro aqui. Oh. James Michener, Caravanas. Este livro aqui eu acredito que seja um romance histórico. Esse autor, o James Michener, eu conheci porque, vou deixar para que vocês conheçam o canal do Rodrigão 1002. Ele lê muitas coisas assim fora do eixo comercial. E leitores que leem coisas fora do eixo comercial, eu acabo querendo conversar, querendo ver todos os vídeos. E ele panfleta o Michener, né? Panfleta, e eu nem sei se ele terminou de ler o livro do Michener que ele estava lendo ou não. Então eu falei, vou tentar encontrar um livro no sebo da minha cidade, porque deve ter. É antigo, é desconhecido, e sebo costuma vender barato esses livros muito antigos, aí dos anos 80 para trás, você encontra muita coisa boa. Está em ótimo estado de conservação para a sua época, e acho que foi publicado aí nos anos 80. Deixa eu ver aqui. Esse também tem uma diagramação relativamente boa. Eu acho que até de antes, viu? Acho que dos anos 70, talvez. Já passou aí, por curiosidade, por duas mãos, ó. Pelo sebo do Ismael, que fica aí na cidade de Águas de Lindóia, e pelas livrarias Siciliano, e pelo Rubinho, da professora Wanda, em agosto de 2009. Tive que dar uma parada estratégica porque a Rafinha acordou. E aí eu estava falando a vocês deste livro aqui, do Caravanas do Michener, né? Então, o ambiente que se passa este livro aqui é o ambiente do Afeganistão. Então, nós vamos ter aí um romance histórico que se passa no Afeganistão. Não sei muita coisa do livro, só sei que o Michener era um cara que pesquisava muito, segundo o Rodrigão mesmo, e se você buscar, ele era um cara muito prolífico também, que produzia muito e estudava muito para escrever cada um dos seus livros. Eu vou ler um deles em algum momento aí, e aí vou ver se eu gosto da escrita dele ou não, né? Mas romance histórico costuma ser muito bom porque você aprende muitas coisas
na escrita dos autores no geral, né? Vamos ver aí. Aí, eu consegui também bem ansiosa para ler, vamos ver se a gente consegue colocar isso em 2026 ou não, que é o Crichton, Michael Crichton, Linha do Tempo. Este livro em específico parece que envolve viagens no tempo entre a Idade Média e entre os dias atuais. Sei pouca coisa também. Este autor aqui, o Crichton, ele é mais conhecido por Parque dos Dinossauros, o Jurassic Park e o Mundo Perdido. Então, nós temos pouquíssimas publicações atuais do Crichton no Brasil. Então, a maior parte dos livros que se encontra do Crichton já é antigo. E esse em específico foi publicado pela Rocco. Não sei se em algum momento eles vão voltar a publicar ou não. E estou curiosa para ler. Crichton é também muito best-seller, né? Então, em algum momento aí no canal vocês vão me ver encaixando esta leitura, tá? Quase acabando aqui, porque a Rafaela acordou e ela tá inquieta no meu colo. Tô me virando nos 30 aqui. Estava aguardando a chegada, só faltava este para eu concluir esse vídeo aqui, que é um outro do Michener, Polônia. Eu já li alguma coisa aqui na orelha só para ver do que se tratava, mas também uma calhamaça de respeito, tá? A letra para quem enxergava bem. Eu acho que nos anos 80 os leitores enxergavam melhor. Olha a fonte disso aqui, ó. Se eu pudesse dar um zoom, eu dava um zoom para vocês. É muito apertada, apertadíssima, e tem mais de 500 páginas, né? Então, eu acho que nos anos 80, 70, sei lá, eu acho que as pessoas enxergavam melhor, elas não tinham hipermetropia, liam melhor no escuro, não sei dizer. E também parece que é um romance histórico, sei pouca coisa, só comprei por indicação mesmo do canal do Rodrigão. E aí eu gostaria que vocês conhecessem este canal, viu? Quase terminando já esse book haul, um book haul de respeito. É difícil de eu fazer esse tipo de conteúdo no canal, mas de vez em quando é bom aparecer, né? Eu não paguei muito caro nesses livros não, minha gente. Eu não pago mais do que 50 reais. É muito raro quem ia dar mais do que 50 pilas num livro, né? Tem que ser muito, muito bom mesmo para eu pagar mais do que isso. Aí eu vou só trazer um para exemplificar para vocês, que é o livro das 1001 Noites. Eu não resisti, eu tive que comprar. A Amazon estava agressiva nas suas promoções de Black November. E aí estava muito bom o box desse livro das 1001 Noites com os 5 livros completos. Estava, sei lá, acho que a metade do preço que você pagaria numa livraria convencional. E aí eu já comecei a ler sem pressa para ler, sem metas, sem cobranças. É um classicão aí de literatura oriental, né? Oriental ocidental, Oriente versus Ocidente, e que influenciou muitos autores. Então, tenho muita curiosidade de ler. Tudo que tem aqui, se eu pudesse, eu lia tudo para ontem, né? Um leitor convencional, ele acha que ele vai dar conta de tudo, né? E não dá conta, no fim, de nada. Então, vamos lá. Só fazendo aqui, então, o que nós temos aqui, então. Nós falamos e muito pouco eu sei de cada história, viu? Eu às vezes compro o livro e leio só a sinopse e já era. Sinopse que eu falo é a orelha do livro. É assim que um livro me chama a atenção. Ah, Érica, como você faz suas escolhas? Atualmente são assim, no feeling. Então, vamos revisar rapidamente o que eu comprei. Adquiri literatura contemporânea, Richard Powers. Esse autor aqui, ele traz muitas questões ambientais, né? Então, bem contemporânea. Espero que daqui 50 anos não seja mais uma questão contemporânea, né? E sim resolvida. Vamos ver, né? Richard Powers, da Todavia.
Do Mar o Sonho, de Marília Passos, uma autora contemporânea. Ela já tem 5 livros publicados já, então é uma autora que promete aí. O Terceiro Gêmeo, de Ken Follett, tá? O Apanhador no Campo de Centeio, um classicão estadunidense aí. O Traidor, de Somerset Maugham. Temos um romancinho aí, não sei se é Água com Açúcar, tá? Vou descobrir. Isso aqui vendia muito nos anos 90, né? Barbara Taylor Bradford, O Seu Lugar. Vamos ver aqui. O que me chamou mais a atenção foi porque se passa na Guerra de Kosovo. Foi muito importante também para a história mundial, né? Geografia geral aí. Cimarron, acredito que seja aí uma boa pedida. Nunca li nada sobre o oeste americano em si, de Edna Ferber. É bem fácil de encontrar esse livro e paga bem barato, porque é do Círculo do Livro, tá? Se vocês têm curiosidade de adquirir. Caravanas, do James Michener, que se passa aí no Afeganistão. Crichton, Linha do Tempo. Quem sabe alguma editora não reedite, né? Autor muito prolífico também. Polônia, também do Michener. E o livro das 1001 Noites. Bom, vou ficando por aqui, vou deixar todos esses links para que vocês conheçam, vejam lá com calma, estudem as sinopses, vejam lá se algo interessa a vocês. E mais uma vez, falo aqui que o canal é pequeno, a casa é pequena, mas é muito aconchegante. Estamos aqui para distribuir o amor pelos livros e leitura de livros fora da caixinha. É isso que eu busco quando eu venho compartilhar livros e leituras com vocês aqui na internet, no YouTube, no termo tão pouco... É ruim de se falar esse termo mesmo, eu também não gosto muito dele, que é o BookTube. BookTube, o YouTube dos livros. Olha só que coisa chique, não é? Vou ficando por aqui. Um abraço e até de repente. Tchau, tchau.